Olá, olá pessoal do Dialética do Pop, estamos começando mais um vídeo aqui para o Farol Brasil e a gente vai falar de filme de padre, a gente vai falar de filme de cardeal, a gente vai falar de conclave, a gente vai falar de papa, a gente vai falar de Jesus, portanto hoje tem a palavra do Senhor aqui no Dialética do Pop. Afinal de contas, se o papa é pop, Jesus também é, porque Jesus, ele que escolhe o papa, pelo menos segundo a Igreja Católica. Dito isso, vamos embora para o vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre conclave. Afinal de contas, está começando e já começou quando sair esse vídeo. Quando esse vídeo for pro ar, já vai ter começado o conclave. A gente vai falar do conclave, não só o filme, mas do conclave ele mesmo, o que está acontecendo. E a gente vai fazer um paralelo um pouco com o filme também. Afinal de contas, a gente vai falar aqui hoje de padre, de papa, de Jesus, de igreja católica, de conclave, de cardeal, de doideira, de amor, fundamentalmente. Afinal de contas, Jesus é amor. Conclave, que foi um filme de 2024, dirigido por Edward Berger, que é baseado no romance de mesmo nome, de Robert Harris, e que conta um pouco a história de um conclave, né? Acontece logo após a morte de um papa progressista, né, pelo que dá a entender no filme, e um grupo de cardeais, né, o grupo dos cardeais votantes, vão se reunir para, isolado do mundo exterior, eleger o novo sumo pontífice da Igreja Católica. Mas o que a gente vê não é, portanto, um monte de profissão de fé, é um conjunto de tramas de suspense, intrigas políticas, conchavos, um tentando prejudicar o outro, e o filme, portanto, se passa, de um lado, nesse plano político, por trás do conclave, desses conchavos e assim por diante, e por outro, entre aquilo que está dito entre linhas e até não dito de certa forma. Portanto, não é necessariamente um filme sobre a fé, mas a fé está entre as linhas daquilo onde a fé não aparece. E a gente tem que se perguntar, portanto, o que resta dos ensinamentos de Jesus e o que o ensinamento de Jesus pode ensinar para a gente aqui no Dialética do Pop, a partir da ideia de conclave, do filme, de Jesus e assim por diante. O fato é que o filme tem um elenco maravilhoso, Ralph Fiennes interpretando o principal personagem do filme, que é o Cardeal Lawrence, Isabella Rossellini interpreta a irmã Agnes, Stanley Tucci interpreta o Cardeal Bellini, John Lithgow interpreta o Cardeal Joseph, Carlos Digges interpreta o Cardeal Vincent, Sérgio Castellitto interpreta o Cardeal Godofredo e, enfim, uma série de outros atores e atrizes maravilhosos, é realmente um elenco de peso. O filme foi muito premiado, foi muito bem recebido pela crítica, pelas premiações, pelo Oscar. Podia ter ganho mais, né? Afinal de contas, o filme concorreu um monte de coisa com a Nora, e a Nora não chega nem aos pés de Conclave, mas dito isso, continuando. No filme Conclave, portanto, o que a gente está tratando não é exatamente a fé, é o que está entre, e portanto, o próprio gesto do conclave, a ideia do conclave, falar sobre aquilo que está entre, remete ao próprio conclave. Afinal de contas, o rito que deve ter pelo menos uns 1000 anos, não sei, mas um rito quase que milenar no mínimo, ele fala sobre isso que está entre um papa que morreu e outro que vai nascer neste rito, nesta passagem, entre o sagrado e o conchavo político, entre a racionalidade e a fé, entre o conflito e a necessidade de comunhar o rebanho de Deus, de certa forma, que está ali representado na Igreja Católica. E é na brecha, exatamente, que poderia ser algo que visto como ruim, como algo que gera uma dúvida, que aparece o que há de melhor e de pior. Se de um lado a brecha, esse instante de brecha, nos revela o conflito, nos revela as posições, os conchavos políticos entre conservadores e progressistas na igreja, revela um monte de questões, inclusive bem pesadas, né, que no filme, imagino que na vida real deve ser bem pior do que no filme, diga-se de passagem. Ele também revela a esperança. E aí talvez o filme seja mais esperançoso do que a vida real. Sou mais esperançoso no filme do que na vida real, né? Mas enfim, também esse momento de entre pode revelar algo de esperança. E não só o momento entre no sentido do conclave do filme, do conclave na vida real, mas também na vida real, também no dia a dia, também na política do dia a dia, da sociedade civil e não somente da religião.
É nesses momentos de brecha em que a crise aparece, em que o inimigo mostra a cara, mas que a esperança pode aparecer, que uma alternativa pode surgir. E, de certa forma, é isso que o Conclave, o filme, está revelando pra gente. No filme, a gente acompanha, portanto, o cardeal Lawrence, interpretado de maneira brilhante, brilhante, brilhante. Como sempre, né? Ele é maravilhoso, né? Por Ralph Fiennes, que é um homem atormentado, dividido entre a sua fé e a sua dúvida, que coloca em xeque a sua própria fé. E, portanto, ele sabe que ele não é um grande cardeal, ele sabe que ele não é um grande homem santo para se tornar um papa, ele é imperfeito, ele é hesitante, mas é justamente por conta dessa hesitação, por conta desse defeito, por conta da consciência da sua falha, por conta da consciência de que ele não é um todo homogêneo e que há neles brechas e rachaduras, que ele pôde ser ético por não se encaixar completamente naquele jogo de poder onde está todo mundo completamente ciente de si, cheio de certeza, certo de que são cada um a seu modo o representante da vontade divina de guiar a Igreja Católica pelos próximos anos. Portanto, o personagem central, ele vive exatamente no entremeio. Ele não está com os ambiciosos, mas também não guarda a ingenuidade dos ingênuos. Ele está em crise. E é justamente por estar em crise que ele se aproxima paradoxalmente dos ensinamentos de Jesus de um jeito ou de outro. E a gente vai falar aqui um pouco porque é justamente esse lugar de estar entre, e esse ensinamento de Jesus de amar essa brecha, aquilo que não se adequa completamente, aquilo que produz uma rachadura no que parece homogêneo, que é fundamental para a gente politicamente produzir uma esperança, uma possibilidade de esperançar, de ver para frente, de olhar o futuro e de criar alternativas às crises, aos inimigos e aos adversários que querem, enfim, destruir a sociedade, explorar as pessoas e assim por diante. Portanto, o filme é uma reflexão do que acontece quando a fé não é mais uma abertura ao mistério da fé, de Deus e assim por diante, mas uma espécie de encenação política que se submete a um jogo de poder muito bem estabelecido ali na Igreja Católica dentro do filme Conclave, entre progressistas, conservadores, cada um de certa forma muito vaidoso, muito crente que vai fazer tudo dar certo e que é cada um a seu modo o representante mor da vontade de Deus. Quando o amor de Jesus é citado, ele não é praticado, ele é apenas uma desculpa retórica para que cada um possa se aproximar de votos e todo esse tipo de coisa. Onde a igreja termina virando o palco em que a crença é apenas o pano de fundo para a disputa política de fazer circular certos interesses políticos e outros não. Mas o que significa, portanto, quando a gente fala de que o amor de Deus, de Jesus, é citado, mas não praticado, o que exatamente a gente está falando quando a gente fala desse cinismo na qual o amor de Jesus ele aparece de maneira tão forte, tanto no filme quanto na Igreja Católica. Afinal de contas, Jesus, a figura de Jesus para a Igreja Católica é muito importante, e muito importante também é a ideia de que Jesus é amor, Jesus ele propagou o amor, ele acolheu os fracos e acolheu os excluídos e assim por diante. Para isso, a gente vai apelar à ideia de psicanálise de amor. Se você pegar, por exemplo, na psicanálise, amar é justamente o reconhecimento meu e do outro da falta. Somos eu, você e todos nós seres faltantes. Nenhum de nós somos seres completos, perfeitos, ou cheios de completude, ou cheios de si, ou com identidades absolutamente rígidas e fechadas, e por isso absolutamente sem brechas, sem rupturas. O amor não é, portanto, completude, é a aceitação da incompletude, é o encontro no incompleto, é a certeza, portanto, de que o amor ele depende fundamentalmente de eu entender que o outro não dará a mim nada que eu estou demandando do outro. E é exatamente por isso que eu posso amá-lo como ele é. E ele vai poder me amar de maneira plena, pois não há nenhuma tentativa de um ou do outro de preencher nenhum buraco que existe para saciar a minha necessidade de não ter nenhuma brecha. Quem preenche buraco é cimento, como eu sempre digo.
Portanto, amor é dar aquilo que não se tem a quem não quer, como vai dizer Jacques Lacan. Amar é um ato de entrega no vazio, de insistência na ausência. E o amor de Jesus é exatamente esse tipo de amor. Portanto, Jesus é lacaniano. É não, gente. Mas, portanto, o amor que não exige perfeição, que não espera a reciprocidade, que não retira a dor, que permanece com o outro na dor. Esse amor de Jesus a gente vê em vários momentos da história de Cristo. Então você vê, por exemplo, Jesus ama os leprosos, Jesus amou as prostitutas, Jesus lavava os pés dos excluídos do templo, Jesus ele acolhia aqueles imperfeitos, aqueles que erraram, porque Jesus sabe que é exatamente essas pessoas que precisam do amor de Deus, e é exatamente esse amor de Deus que pode salvar essas pessoas para a religião cristã. Portanto, o amor não é uma exigência de perfeição, não é uma exigência de reciprocidade, não é uma exigência à dor, mas ela é uma permanência, ela é uma insistência nessa incompletude. E, portanto, isso se traduz, portanto, na tradição cristã, na teologia cristã, na ideia de ágape. Não o amor de posse, o eros, o amor da entrega, mas o amor como acolhimento, como partilha, como estar junto, mesmo quando aquela pessoa não vai nos completar, quando aquela pessoa não vai dar aquilo que a gente está esperando. Esse aí é o amor da ágape de Jesus. Portanto, o filme em Lawrence não ama a igreja enquanto estrutura. Ele ama a sua promessa traída, de certa forma. A promessa de propagação desse tipo de amor. Ele permanece sem garantias nenhuma. Ele ama a igreja e isso mantém a sua dúvida com a fé, porque ele vê a traição executada de maneira plena. Afinal de contas, a igreja está muito longe da promessa que ela tinha. Mas é o ato de permanecer mesmo em dúvida que é o ato de amor do cardeal Lawrence. E não como um afeto idealizado da igreja que ele idealizaria como tal. Afinal de contas, amar aquilo que espelha a nossa vontade, que espelha o que queremos, que espelha os nossos desejos, é muito fácil. Difícil é amar o outro, aquilo que é alteridade, aquilo que não necessariamente se encaixa, aquilo que não necessariamente me representa por completo. Portanto, o conclave, de certa forma, está mostrando que o cardeal Lawrence, na sua dúvida, ele ama profundamente a igreja. Jesus, que ao seu jeito trouxe uma série de ensinamentos, ele mais do que uma religião, há uma série de controvérsias contra isso, ele funda um gesto que produz um tipo de relação, um modo de olhar para o outro. E esse modo de olhar para o outro, ele está ligado exatamente a esse gesto que o cardeal Lawrence coloca no filme. Esse gesto em que, mesmo sem merecer, ele continua amando a igreja, porque ela já traiu a sua promessa, mas ainda assim, por acreditar e amar essa promessa, ele continua na igreja, mesmo que ela esteja muito distante do ideal que ele imagina para aquela própria igreja. Jesus, portanto, ele traz esse ensinamento e ele põe em prática esse ensinamento com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os romanos, com a samaritana, com o ladrão crucificado, com uma série de pessoas que passam pela vida, né, na história de Jesus, que colhem o gesto do amor de Jesus. E esse gesto é o que a igreja muitas vezes se recusa a repetir. Porque a alteridade para a igreja se tornou algo perigoso, se tornou algo que tem que ser isolado, se tornou algo que tem que ser afastado, exatamente porque a igreja, e não só a igreja, aqui que está o ponto de plot twist do nosso vídeo, não só a igreja, mas a igreja, a sociedade, as pessoas, eu, você, todo mundo, nós nos tornamos uma sociedade em que as instituições pregam e propagam a ideia de que somos todos completos, absolutos, sujeitos absolutos, indivíduos absolutos e que, portanto, não temos cada um brecha nenhuma.
A alteridade, portanto, é perigosa. Aquele que questiona a completude da nossa sociedade, a totalidade da nossa sociedade, não no sentido marxista, tá, gente? Mas o todo da nossa sociedade vai ser sempre rejeitado, vai ser sempre escanteado, vai ser sempre recusado porque a alteridade é perigosa. E a igreja, que é uma instituição intrinsecamente muito conservadora, isso fica ainda mais explícito. O amor que aceita o diferente não serve à lógica do poder, seja ele na igreja, seja ele em lugar que for. E, portanto, em Conclave, a gente vê esse embate. A estrutura quer a ordem, o amor pede escuta. A estrutura quer que as coisas continuem como são, o amor quer que a igreja acolha a diferença. Abrace a diferença, caminhe entre o estabelecido. Portanto, a ideia de amor de Jesus tem algo de subversivo, de certa forma, e que a gente pode encontrar em alguns autores interessantes. Por exemplo, Jesus ele não falava que o amor como afeto bobo. O amor ele era subversão. Ele era dar acolhimento àquele que não tem acolhimento. É dar inserção àquele que não tem inserção. É reconhecer como gente aquele que não é reconhecido como gente. E, portanto, o amor de Jesus, ele é um amor que produz um gesto subversivo muito importante. É a inclusão dos excluídos. É o gesto político. É uma ruptura com rituais vazios. Portanto, a gente pode entender que o amor de Jesus, de certa forma, se aproxima com o que Bell Hooks se define como amor. Não por um acaso Bell Hooks é uma pessoa da tradição cristã, ainda que do protestantismo e não do catolicismo. Mas Bell Hooks fala que o amor ele tem um elemento de ação. Ele tem um elemento de imperativo da ação. Ele é voltado ao cuidado, ele é voltado ao respeito, ele exige respeito, ele é um compromisso com o crescimento do outro. Se a gente leva a sério, então, o que Bell Hooks está colocando como amor, hoje, tanto a igreja, seja ela qual for, né, as igrejas cristãs, quanto os governos que usam muito da palavra amor, eles se recusam a todo custo à sua efetivação real. Afinal de contas, se amor é um gesto, é uma ação, é um compromisso de respeito e de reconhecimento para com o outro, como vai dizer Bell Hooks, nada disso acontece nas igrejas, nas instituições, na sociedade e muitas vezes até nas esquerdas, como a gente vê por aí. O amor, já para ir para Winnicott, ele é tolerar a frustração de que o outro não é uma extensão de mim. O verdadeiro amor, ele, portanto, desestabiliza. Por isso, ele não é bem-vindo à cúpula do poder. Porque se para eu amar, eu preciso cuidar, eu preciso ter um respeito, eu preciso ter um compromisso para com o outro. E esse compromisso só existe, ao meu ver, submetido ao que o Winnicott fala, de que o outro não é uma extensão de mim e só assim há amor. Portanto, isso é bastante subversivo. Afinal de contas, só há amor numa sociedade em que há respeito, reconhecimento, cuidado e o direito do outro existir como um ser humano autônomo de mim, independente de mim. E que não está aí para cumprir qualquer exigência minha, ética, moral e qualquer exigência identitária, política e assim por diante. Portanto, há um elemento de respeito à alteridade profundo na dimensão do amor. Eu posso não concordar, posso não querer, posso ser adversário, mas isso não me impede de respeitar enquanto ser humano, de acordo com essa certa concepção de amor que a gente está trabalhando aqui. Conclave, portanto, é uma metáfora para o nosso tempo e que a gente precisa olhar para o conclave real entendendo a metáfora desse tempo. O filme, se de um lado não oferece soluções explícitas, ele escancara o mal-estar entre o Cristo do Evangelho e a cúpula da Igreja Católica, entre papas progressistas e papas conservadores e sua disputa de poder que, afinal das contas, muda muito pouco as estruturas da Igreja Católica. E que talvez possa não haver pontes diretas, mas ao não haver pontes, talvez há um elemento de que Conclave tenha colocado que possa ser muito importante. Essa ideia do caminhar entre. Já que não tem muitas soluções, já que as coisas estão muito difíceis, que a gente caminhe entre a crise e que nesse caminhar entre a crise a gente acolha a diferença e ao acolher a diferença a esperança possa brotar. Portanto, há uma espécie de metáfora política do nosso tempo e não só um debate sobre a fé, não só um debate sobre a nossa intimidade. É um lugar de disputa onde a verdade
aparece como um elemento que não está tanto na identidade das coisas, mas está naquilo que desestabiliza essa identidade, que produz um curto-circuito naquilo que já é estabelecido como senso comum. E, portanto, um curto-circuito na própria fé, como no filme, e na própria possibilidade de organizar a fé dentro de uma instituição milenar, muito conservadora, como a Igreja Católica. Mas isso também é algo que está falando da nossa sociedade. Para a gente encontrar soluções políticas, portanto, a gente precisa encontrar o espaço onde sejamos capazes de navegar entre os vales, de andar entre as montanhas, de acolher as diferenças e de, quem sabe assim, produzir a esperança. E no meio de tudo, para que isso possa acontecer, existe o amor. Esquecido, pouco citado, distorcido, traído, mas que ainda existe, ainda continua existindo na fé de poucos que participam daquele espetáculo que é o conclave no filme e que espero que alguém tenha no conclave da vida real. O ponto é que a brecha permite o amor, mas permite a ação política. Amar, portanto, é não se fechar. E quem não se fecha consegue imaginar um futuro melhor. Quem não se fecha, portanto, consegue sair da armadilha do realismo capitalista, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, de que é mais fácil imaginar que tudo permaneça igual numa instituição de 2.500, 2.000, tralalá de anos, 500, aí foi demais, 2.000 e poucos anos, e nada vai mudar, porque nunca mudou. Por que iria mudar agora? A sociedade também, às vezes, a gente pergunta às pessoas, e tem um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que as coisas são assim mesmo, que não tem para que mudar. Por que mudar? Isso eu ouço desde antes de ter existido algum termo sobre realismo capitalista. Isso é um ditado que meu avô já dizia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim mesmo, o mundo é assim mesmo, o mundo é horrível e assim por diante. Mas quem tem amor no coração seria capaz de pelo menos se abrir à alteridade, de modo a, quem sabe, no caminho descobrir que sim, é possível mudar, sim, há alternativas. Bem, de certa forma, onde há amor, há a possibilidade de imaginação. E de algum jeito, talvez Jesus, que era uma figura maravilhosa do ponto de vista da história, dos ensinamentos e do gesto que ele legou para a sociedade, mas que o fã-clube e a galera dele lá, das instituições dele, talvez tenham levado a coisa para um lugar bem complexo, não estaria lá dentro do conclave, não estaria com os grandes bispos, cardeais, pastores, padres, talvez estivesse do lado de fora, os mendigos, com as pessoas sem casa, com os desempregados, com as pessoas que precisam comer, com os palestinos, uma série de gente que precisa dele, de fato. Afinal de contas, o amor só brota na alteridade. Talvez Jesus estivesse com a população trans, talvez Jesus estivesse com aquelas pessoas que no sertão não conseguem água para irrigar suas plantações por pura safadeza de governo, porque água tem no sertão, a gente sabe disso. Enfim, Jesus estaria com os mais necessitados, não por caridade, mas por amor. Porque o amor é justamente amar aqueles que são excluídos, amar aqueles que não são vistos como gente, amar aqueles que não são colocados como pessoa, e é exatamente essas pessoas que precisam ser acolhidas. E isso poderia ser o ensinamento de Jesus. E, de certa forma, é o ensinamento de Jesus, mas que deveria servir também para a gente da esquerda, também para a gente que se diz comunista. Afinal de contas, a gente deveria existir e atuar para aqueles, por aqueles que mais precisam, que mais estão excluídos e que mais são desconsiderados enquanto sua humanidade e no seu direito de ser livre e ser gente como são. Bom conclave para todos vocês. Votem com responsabilidade e até a próxima.